Que eu possa fazer vir aqui na terra acontecer do mesmo jeito que acontece no céu. Eu quero viver nos dias atuais, no céu na terra, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Como é bom podermos saber que temos um título de nobreza. Talvez não nascemos como a Rainha Elizabeth, talvez não nascemos como o presidente ou presidente de uma república, talvez não nascemos numa família nobre e não temos um brasão que possa nos identificar como princesas de Deus. Mas nós temos outorgado através da palavra, nós temos outorgado através de Jesus Cristo, que foi selado, ele cumpriu esse título de nobreza para nós. E nós temos que começar a absorver essa nova identidade. Essa identidade nova de mulher de Deus, para ser e fazer a diferença nessa geração. E para isso, como o apóstolo Paulo nos alerta, nós temos que mudar pela renovação da nossa mente. Ele fala em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da tua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Temos que mudar o quê? Gente, bate na sua mente. Mente. Fala. Eu vou mudar a identidade que eu tenho através de Cristo Jesus. Amém? E para isso nós não podemos ignorar que nós somos corpo, alma e espírito. Eu sou psicóloga já há 30 anos que eu estudo a mente humana, já há 30 anos que eu estudo essa coisa maravilhosa. Para mim é algo que nós temos mais parecido com Deus, a nossa mente. Mas em compensação, para estar longe dele, é muito mais perigosa que nós temos na nossa mente, porque ela nos faz pensar coisas erradas, ela nos faz agir de forma errada, ela nos faz comportar de maneira errada. Então por isso que nós temos que renovar, nós temos que transformar isso para que nós possamos ser luz nessa terra, para que nós possamos ser sal, para que nós possamos fazer a diferença. E é interessante que Deus me deu uma passagem para falar com você, a pastora Débora, cara, deixa o Espírito Santo falar através de você, o que você quer falar para cada um de nós. E quando ele fala para mim, foi primeiro para mim, depois ele falar para vocês. Nós recebemos em primeiro lugar, para depois podemos passar. E eu fiquei muito feliz quando o Senhor colocou a história de Esther, para que nós possamos aprender com ela e receber esse novo título. Então, aí nós vamos começar a perceber hoje como que é esse desenvolvimento da nossa perspectiva de mulher que é segundo o coração de Deus. Uma mulher que transformou, uma mulher que fez a diferença em sua geração. Esther, se a gente começar a pensar, uma mulher chamada Hadassah, a rainha Esther. Ela viveu 465 anos antes de Cristo. Essa história, ela antecede a libertação, a que nós temos antes. Mas Deus, Ele já nos deu um esclarecimento para que nós pudéssemos perceber no mundo real, como a ministra estava
narcísica. Ela era muito bonita, mas ela era muito prepotente. E ela ficava assim, via coisas que ela não gostava muito a respeito do que o rei impunha para ela. E no dia da festa lá, o rei virou e falou assim: ó, pede a rainha para mim aqui, que ela é muito bonita, eu quero apresentar ela para todo mundo aqui no reinado, porque eu quero ver tanto que a rainha é bonita. Sabe o que ela fez? Eu não vou. Simplesmente porque nem saber se o rei, como é que o rei ia ficar diante dos outros, simplesmente uma atitude. Não vou fazer isso, não. Era um monte de peso, um monte de gente alcoólatra, todo mundo bebedado, e eu lá me apresentando, eu não vou. O rei ficou todo ofendido por isso, e buscou conselho com um monte de gente lá a respeito daquilo. Tinha os conselheiros, só que o que a rainha fez? Aí eles viraram para ele: rei, isso não é somente uma conta para ti, isso é uma conta para todos os homens do reinado. Então faz o seguinte: essa mulher ela não merece ficar mais nesse lugar, porque senão daqui a pouco ninguém vai respeitar os maridos mais. As mulheres vão começar a tomar atitude por conta delas, elas vão tomar, fazer as coisas do jeito que ela quiser, e ó, acabou. Se a rainha está fazendo assim, todo mundo pode. Se a rainha fez, eu não posso. Olha que base de referência, hein? Que inclusive Jesus não tinha nem nessa época que ensinar como que realmente nós vamos nos comportar enquanto esposas. Mas o rei já chegou e falou assim: então vamos fazer o seguinte, nós vamos, os conselheiros coloca, tira ela fora, a partir de agora ela não é mais rainha, ela nunca mais vai vir na presença do rei, e perdeu a sua posição. E foi isso que o rei fez. Mas depois que passou aquela confusão toda, o rei ficou meio choro, ficou meio tristinho, nossa, não consegui ninguém, e agora o que eu vou fazer? A gente, vocês que estão no sol aí, vem pro lado de cá, vocês vão ficar com o braço tão fortinho, vai ficar assim, tampando o sol. Vem aqui pra frente, vem aqui, ó, pode sentar nesses dois primeiros bancos aqui, que não tem quase ninguém, aqui também, porque nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. E eu vou, inclusive, cuidar de vocês nas 3 áreas. Uma delas é o conforto. Vamos deixar nossos olhos agora, mas comportarmos na sombra aqui. Aí o que acontece? A rainha ficou isolada e o rei, aí os ajudantes dele falaram assim: faz o seguinte, elege agora um monte de menina bonitinha que esteja aqui na cidade, que possa vir e substituir a rainha. Só vai pedir para que inclusive venham os seus eunucos para tomar conta dessas meninas, deixar elas bem bonitonas, e depois você vai escolher uma rainha substituta. E foi isso que aconteceu. Esther, Radassa, na época, elas estavam sob o guarda de Mordecai, que era seu tio. Aí Mordecai preparou ela direitinho: você vai para participar desse concurso de eleição da rainha do ano, só que o quê? Você não vai usar o seu nome de Radassa, porque esse nome é um nome do povo judeu. Você vai usar o povo da cidade, o nome Esther é um nome habitual lá da região. Aí beleza, ela foi, pronto, ela chegou no lugar, ela era dócil, ela era famosa, ela era uma menina muito agradável. De cara, o eunuco começou a gostar dela. O cara pensou assim: nossa, essa menina é muito legal, e ela ficou assim, muito bem vista, e ele colocou ela no melhor quarto, com as melhores servas, e começou a tomar conta dela. Gente, você sabia que só existem 2 livros femininos na Bíblia? Conta 2 histórias. Uma é de Esther e outra de Ruth. A Bíblia inteira. Essa história ela é tão significativa, ela conta uma história tão expressiva para nós, nos dias de hoje, porque o livro todo, o Velho e o Novo Testamento, os 2 livros têm, contando de mulher, é a história de Esther. Então, quem não leu, leia o livro todo, é muito gostoso, porque é um conto de fada verdadeiro. Esse é um conto de fada que realmente aconteceu com ela e vai acontecer com cada um de nós. Porque hoje o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é que nos coloca como sua noiva. Olha, é Jesus que nos elege para colocar a coroa na nossa cabeça. A Esther, ela recebeu isso do rei. Mas o rei já morreu e já não tem mais, inclusive, o seu reinado, porque depois eles vieram um dos outros. Mas o nosso reino é eterno. O nosso reino é para sempre. E o Senhor quer que a gente reine hoje e para a eternidade. Então, por isso que eu falei do novo nome, porque a Radassa antes tinha um nome que era o nome do povo dela. Hoje nós temos um nome que é o nome que nossos pais nos deram. Hoje nós temos uma identidade, que é a identidade que nós recebemos quando nós nascemos. Mas o Senhor está querendo colocar na nossa cabeça uma nova coroa, um novo nome, uma nova veste, uma nova identidade, com uma transformação de vida que nós somos
ficando muito bonitona do relativo também, né? Vamos perder nosso lugar. Então temos que começar a enxergar e a ver esse outro como um plano e propósito de sentido de existência que Deus colocou para que cada um de nós possamos ver o que está à nossa frente. É engraçado que ninguém tem olho para mim, né? Alguém tem olho voltado para você ver? Alguém tem olho? Porque tem olho aqui no bico, no seu nariz, no sabor, não tem? Nosso olho sempre está olhando o outro. Os nossos olhares estão para ver quais são as necessidades que estão à nossa volta, para que nós possamos pegar o nosso potencial, nossa capacidade e lançar para que o mundo tenha vida, para que o mundo seja transformado, para que a gente possa dar tempero para as pessoas e fazer com que elas encontrem tempero no viver e sabor por tudo que ela faz e tudo que ela prova, para que elas possam usar todos os sentidos de uma maneira que o hoje, que o agora, ele tem que ser vivido plenamente. Uma coisa que é muito importante nós aprendermos hoje, se vocês aprenderem isso hoje, eu sair daqui, eu já estou por grata. Você tem só o dia de hoje para você viver. Para de ficar presa no seu passado, para de ficar ansiosa por causa do seu futuro e comece a viver o único presente que você tem. É o hoje, é o presente que o Senhor te dá. E manter essa cabeça, manter esses sentidos, que é os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, o coração do agora, é o nosso desafio. Quem concorda comigo? Eu sou assim. Porque para mim ficar com a minha cabeça dentro da minha cabeça é mais difícil do mundo. Porque tem hora que ela não é. Na minha filha, no meu marido, no meu emprego, nos meus pacientes, nas coisas que eu tenho que fazer amanhã, daquilo que aconteceu comigo ontem. Ai, como eu tinha medo de subir no mundo. Ai, como é que não frio na barriga. Aí eu volto para o passado, repeticiono no futuro. Isso acontece só comigo ou com todo mundo? E aí nós temos que aprender a moldar a nossa mente para ela ficar no agora. Então fale agora, mente. Você vai ficar aqui. Aqui que eu estou escutando. Aqui que eu estou aprendendo. Na hora de sair da escapulida, eu vou voltar a você agora. Não tem jeito. Não tem jeito. Para pegar e saco essa conversa da cara. Ela fica falando demais. Não, peraí, gente, tem que botar para lá. Aí eu falei, nossa, amanhã eu vou ter que dormir, vou ter que botar às 8 horas da manhã, vou ter que fazer isso. Não tem jeito. Ela vai sair do lugar. Ela vai para outro lugar. Mas aqui, fala comigo de novo. Paulo fala isso, gente. Vocês falar, você estudar, você aprender, você repetir, você nunca vai mudar. Eu não sou os meus pensamentos. Eles estão em mim. Mas quem está no controle sou eu. Eu só vou pensar o que eu quiser. Minha cabeça vai ficar onde eu quero. Amém? Aleluia. Então sai fora toda uma opressão espiritual, toda qualquer preocupação, todo qualquer demônio que esteja tirando a nossa preocupação, a nossa calma, a nossa tranquilidade, está expulso no nome de Jesus. Ok? Nós sabemos que tem mundo espiritual, ok? Então sai de mim, porque não te pertence. Sai desse corpo que não te pertence. Sai de mim, ansiedade que não te pertence. Sai de mim, porque isso aí tem que sair no nome de Jesus, gente. Obras espirituais do mal tem que sair no nome de Jesus, para ele perder. Sobre ele, todos os infernos se submete. Vocês já pensaram o que é isso? Debaixo dos seus pés tem que estar toda a principal potestade. Debaixo dos teus pés tem que estar todas as hostes do mal. E por que nós ficamos assombrados? Ai, esse governo poderia nossa crise. Eu vou ter dinheiro para pagar a conta. Ai, como é que vai ser meu conta? De que você depende? De quem que é a sua dependência? Do Dilma Rousseff, que agora já não tem, ou do Senhor? Então, na hora que sua mente começar a querer segurar e ostentar o dinheiro, sai desse corpo que não te pertence, Senhor. Qual que é a crise de atividade que eu me dá agora para eu fazer a diferença hoje? Eu dependo. Sai daí, garota. Sai desse lugar, vai lá. Temperar sua vida mais gostosa e deixar ser escrava. Senhor, o que eu posso fazer para mudar a vida de várias pessoas? Ele vai te dar a resposta. Senhor, vou colocar o talento que
aquilo que só eu tenho, que eu sou, que mais ninguém nesse mundo tem ou terá. E permita com que eu seja a transformação para este mundo. Glória a Deus. Quem já fez essa pergunta para o Senhor? Seja honesta, de perguntar, Senhor, qual é o sentido e propósito da minha existência, já encontrou o que eu resposta. Nós temos que fazer isso sempre. Qual que é o milagre para hoje? O que o Senhor quer que eu mude agora? Essa deve ser o nosso questionamento. A verdadeira espiritualidade, ela não está na religiosidade. A verdadeira espiritualidade, ela está naquilo que o Senhor revela a nós e que nós possamos fazer a diferença. Senão nós vamos ser simplesmente ritualistas que vão fazer o que a pastora, o que o governo, o que o vizinho, o que a outra pessoa faz. E é muito mais fácil eu ir lá e dar uma roupinha para os pobres e ficar satisfeito de levar uma marmitinha debaixo da ponte. Estou com tudo feito, não tenho que fazer mais nada. Está pegando um boi que eu estou dizimando todo mês, está pegando um boi que eu oferto, está pegando um boi que eu estou dizimando, está querendo mais o quê? Isso é religiosidade. Se você não começar a fazer com sentido e com propósito, você não conseguirá fazer, porque o Espírito Santo que está vindo dentro de você, e fazer você fazer com bênção, eu poder ofertar, agradecer, Senhor, obrigado que o Senhor me pagou, esse mês eu vou dar R$1.000 de dízimo, o Senhor me abençoou com R$10 de salário esse mês. Se você não conseguir admirar, e é engraçado que sem viagem disso, todo mundo dá, mas de mim é difícil. Na hora que era senzinho, né? Não, que eu tive todo todo, eu pensava em mim mesmo. Mas na hora que o negócio começa Deus crescer, por isso que eu falo que a religiosidade não funciona. Porque na hora que a religiosidade vai dar 1.000 para a igreja, que isso tudo? Não, mas não precisa disso tudo, não. Mas é o seguinte, vamos começar a dar o que quiser, para quem não quiser, a forma que não quiser. É engraçado, na hora que era senzinho, não, agora ninguém quer dar. Então, não sei o quê, a religiosidade nos cega. A religiosidade nos faz perder aquilo que o Senhor quer para nós, porque nós começamos a usar nossos padrões e nossos valores mentais. E quando nós começamos a enxergar o que realmente nós temos que estar com ouvidos sensíveis para o sofrimento que está à nossa volta, nós queremos dar uma ideia, nós queremos dar assim, nós queremos ajudar, levando a nossa vida, ao nosso tempo. Poderia muito bem para a minha casa hoje, minha cunhada está aqui, mais de um ano que eu não a vejo, ela veio nos visitar, minha sogra está morando comigo agora, poderia muito bem estar com elas lá, saindo, porque eu falei, Oxinho, eu tinha muito bem com elas, não, pastor, não vai dar não, porque nessa data eu vou receber visita, a gente vai convidar a receber a vida. Mas, olha a quantidade de pessoas que Deus tem que transformar. Glória a Deus. Eu vou ter vontade. Eu faço além daquilo que é simples religiosidade, que realmente eu posso cumprir, espiritualidade que Deus deseja para mim. Esther ficou muito aflita quando suas empregadas e seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Aí tem mais uma outra história que você lê. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Esther 4, de 4 a 7. Bonitona, linda, maravilhosa, no palácio, meu tio lá fora, passando uma dificuldade, ele tirou a roupa, rasgou tudo, está com pano de saco, não quer nem saber o que aconteceu. Vai lá, menina, dá uma roupinha nova para ele. Representante. A gente por hábito, gente, estou falando que era assim, nós somos assim. É muito mais fácil pegar uma cestinha de roupa e mandar para alguém do que eu me envolver com esse alguém, transformar na vida desse alguém, ter como problema desse alguém. É só eu que sou assim ou não fazer isso sem o Espírito Santo me louvando para que eu faça diferente? Porque é difícil nós conseguirmos realmente deixar o Espírito Santo. Vai, escuta, ajuda, veja qual é a necessidade dessa pessoa. A nossa alma não quer isso não, nós queremos conforto. Já tenho dificuldade de caramba na minha casa, com meu marido, com meus filhos. O mundo hoje não está nada fácil. Eu escuto o paciente, reclamando o dia todo dia, toda hora, com problemas, cada um mais com vontade de chorar com pessoas, de tanta tristeza que é a vida da pessoa. E na boa, inclusive, ficar preocupado com o outro. O que é isso, Espírito Santo? Mas é isso que Deus poderia fazer, porque Ele falou assim: a força vem de você, a força vem de mim. Eu te faço forte, eu te faço mais vencedora, eu que te trago para o lugar das regiões celestes, eu que faço tudo se submeter a ti quando você me ama e quando você me busca de todo o teu coração. E eu serei a chave de vocês, e eu vou fazer com que vocês pensem o que eu penso.
dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta